pessoal, belezeira? Tudo em ordem aí? Vamos lá para mais um conteúdo rapidão aqui para a gente dar aquela elaborada. Galera, vamos falar um pouquinho hoje sobre as bacias hidrográficas brasileiras, beleza? Aqui nós vamos dar uma pequena pincelada de como funcionam as bacias hidrográficas. E aí, pessoal, para a gente começar, aquela definição, né? Como eu gosto de dizer, porcamente definido, né? Bacia hidrográfica é o rio principal e os seus afluentes. O rio principal é aquele que vai, né, seguir em direção aos mares e oceanos até a sua foz, certo? Enquanto os seus afluentes são aqueles rios que alimentam as águas deste rio principal, certo? Então, isso é uma bacia hidrográfica. Quando se trata de Brasil, gente, a gente tem que entender o seguinte. No Brasil, a maioria dos rios são rios de planaltos e tem uma drenagem exorreica. E boa parte deles, uma drenagem exorreica indireta. O que significa isso, gente? Significa que os nossos rios, eles nascem nas áreas mais altas do relevo e eles vão correr em direção às áreas mais baixas. Então, muitos rios nascem, por exemplo, na Serra do Mar, é o caso do rio Tietê, e ele segue em direção ao interior até se encontrar com o rio Paraná. Indiretamente, quem vai levar as suas águas para o oceano, né, as águas do rio Tietê, são aí as águas do Paranazão e depois, mais tarde, as águas da Bacia Platina, formada aí pelos rios Paraguai, Uruguai e Paraná, certo? Uma das coisas importantes que rios de planaltos nos proporcionam é exatamente a facilidade que temos na construção de usinas hidrelétricas. Então, onde nós temos quedas d'água, nós poderemos construir usinas hidrelétricas. É o caso do rio Tietê, que tem várias usinas. Em alguns pontos, nós temos as chamadas eclusas. A eclusa, ela facilita o transporte fluvial, fazendo com que as embarcações, ao atravessarem pelas eclusas, consigam subir e descer os desníveis do rio. O rio Tietê tem várias delas, dentre elas, uma delas, né, que vocês provavelmente já devem ter visitado, a de Barra Bonita, aqui, bem próximo de nós, aqui, seguindo ali a região de Santa Maria da Serra, um pouco para frente de Piracicaba, aqui onde nós estamos, certo? Os rios, então, pessoal, eles podem ser, como eu disse, ou rios de planaltos, como é o caso do rio Tietê, ou rios de planícies, como é o caso, por exemplo, do grande rio Amazonas, é o caso da bacia do rio Paraguai, que corta todo o Pantanal mato-grossense, a maior planície alagável do mundo, e o principal responsável por esse alagamento da bacia ali, daquela região do Pantanal, é exatamente o rio Paraguai. Como eu estava dizendo, os rios brasileiros, eles são rios de drenagem exorreica, ou seja, correm para os mares e oceanos, no nosso caso o Oceano Atlântico, né? E vários deles são de drenagem exorreica indireta. É o caso aí do rio Paraná. O rio Amazonas, ele corre diretamente para o Oceano Atlântico. Um detalhe importante que a gente tem que caracterizar, pessoal, dentro dessa concepção, é que a maioria dos rios brasileiros são rios perenes. O que é um rio perene? Rio perene é aquele que não tem as suas águas secando. Ou seja, ele tem um período de cheia e um período de vazante. Mas na vazante as suas águas não desaparecem. Na região Nordeste, nós temos ali alguns rios que têm drenagem aí, que não são rios, no caso, perenes. Ou seja, são rios que desaparecem. E aí, pessoal, deem uma pesquisadinha a respeito da história conhecida como os peixes do céu. É sensacional. Num outro momento eu posso fazer um vídeo aí contando para vocês como é que é a história dos peixes do céu. Beleza? Então, pessoal, nossos rios são perenes. Suas águas são constantes. Período de cheia, período de vazante.
as águas baixam, voltando no leito normal dos nossos rios. Os rios de planície são rios extremamente navegáveis. Então, proporciona a navegação, onde você tem rios de águas calmas. Já os rios de planaltos são rios caudalosos, ou seja, suas águas são rápidas, o que proporciona a construção de usinas hidrelétricas, beleza? Aqui nós temos um porto, né, que faz a ligação entre a região de Oriximiná e Belém, certo? Na região do Pará, entre o Amazonas e o Pará, certo? E a bacia amazônica. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do Brasil e do mundo. É a maior bacia em extensão e volume do mundo. Seus rios, a maioria deles, nascem na Cordilheira dos Andes, certo? Nascem na Cordilheira dos Andes e correm em direção ao Brasil. Vocês sabem, nós temos os afluentes, né, da margem norte, margem esquerda, e da margem sul, margem direita do rio Amazonas, que são importantíssimos. Destaque aí, né, para o rio Xingu, onde nós estamos instalando uma enorme usina hidrelétrica, a usina de Belo Monte, né, que vai levar aí uma enorme produção de energia hidrelétrica àquela região. Tanto nos planaltos residuais norte-amazônicos, quanto no Planalto Central brasileiro, você tem então as nascentes dos afluentes da margem esquerda e da margem direita do rio Amazonas, certo? Aí vocês têm uma imagem, tá? De onde estão localizados, né, esses rios. O rio Amazonas, que é formado pelo Rio Negro e pelo rio Solimões, tá? E aqui a imagem das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Vamos dar um destaque, um enfoque maior para a bacia do rio Amazonas, para a bacia do rio Paraná, certo? Para a bacia do rio São Francisco, tá? A Tocantins, Araguaia, que também são bacias aí importantíssimas, né? Principalmente pela produção de energia hidrelétrica e também pela ocupação humana, como é o caso da bacia do rio Paraná, ok? Aqui, pessoal, um resuminho para vocês sobre a bacia amazônica, tá? Vocês podem ver aí, a bacia amazônica, ela tem um enorme volume d'água, é a nossa maior bacia hidrográfica e é a bacia hidrográfica que tem o maior potencial hidráulico, hidrelétrico do Brasil. Então, é nesta bacia que nós temos o maior potencial de produção de energia hidrelétrica do nosso país. Porém, não é aqui que está instalado o maior potencial de produção, certo? A bacia amazônica, vocês podem observar, né? A maioria de seus rios aí estão dispostos, tá? Tanto mais ao centro do Brasil quanto ao norte do Brasil, os seus principais afluentes, e vários deles nascendo na Cordilheira dos Andes. O que faz com que esse rio, né, o rio Amazonas, tenha um regime misto, tá? Um regime misto de águas. Regime nival, certo? E um regime pluvial formado aí pelas chuvas intensas da região norte por conta do clima equatorial naquela região, certo? O degelo das montanhas da Cordilheira dos Andes associado ao regime de chuvas desta região, ok? Aqui as populações ribeirinhas, né? Na cidade de Altamira, né? Próximo ali, ó, entre o rio Jari e o rio Xingu, tá? Uma região portuária em Manaus, certo? E aqui a bacia Tocantins-Araguaia. O destaque maior da bacia Tocantins-Araguaia, pessoal, é o seguinte: eles são rios que correm em direção ao norte do Brasil também, certo? E é onde se localiza a maior usina hidrelétrica brasileira, totalmente brasileira, que é a usina de Tucuruí.
Na bacia Tocantins-Araguaia também fica a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. Tá? É a maior ilha fluvial do mundo, certo? Aqui uma imagem para vocês da grande usina de Tucuruí, a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, tá? Aqui uma época de uma das estações do ano, né? Praias de água doce maravilhosas aí nos rios Tocantins e Araguaia, tá? A bacia Platina, certo? Que é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, que é onde se localiza o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil, certo? Então, nesta bacia, você tem as maiores usinas aí, né? Algumas das maiores usinas instaladas nesta região, principalmente nos rios Tietê e no Rio Paraná, onde você tem a maior hidrelétrica sul-americana, que é a hidrelétrica de Itaipu, tá? Tá aqui, ó, um resuminho para vocês. Essa área é a área mais densamente povoada do Brasil e é onde você tem as principais cidades brasileiras. É onde se localizam as principais indústrias do Brasil. É onde você tem as maiores produções agropecuárias também do Brasil, boa parte delas, certo? Das produções agropecuárias, produção de laticínios, produção de diversos produtos aí alimentícios diferentes, grãos, tá? E a indústria pesada e a indústria de tecnologia, né? Principalmente nesse eixo aqui entre São Paulo e Ribeirão Preto, é onde fica o maior tecnopolo do Brasil. Então a hidrelétrica de Itaipu, a binacional Itaipu, vocês têm aí, né? Ela é um consórcio formado pelo Brasil e pelo Paraguai que vende o seu excedente de produção hidrelétrica de Itaipu para o Brasil, o que favorece o produto interno bruto deste país, Paraguai. Aqui, a bacia do Rio São Francisco, né, que é considerada aí o Rio Nilo brasileiro. E por que ele é considerado o Rio Nilo brasileiro? Essa região aqui, ó, bem mais ao norte da bacia do São Francisco, ela corta toda uma área de semiárido nordestino, em meio ao sertão. Então ela corta ali, né, a região da depressão sertaneja, onde você tem clima semiárido, muito parecido com o Rio Nilo na África, que passa, né, por toda uma área do deserto do Saara, levando fertilidade ao solo, umidade às suas margens e que proporciona atividades agrícolas, tá? Então, é uma bacia importantíssima. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, nesta região aqui, próximo à fronteira entre o estado de Minas e o estado de São Paulo, e ele segue em direção ao nordeste do Brasil. E nele você tem a instalação de algumas usinas hidrelétricas, como por exemplo Paulo Afonso e Sobradinho, tá? São duas usinas gigantes e que proporcionam um grande desenvolvimento a essa região, principalmente a região próxima ali ao quadrilátero ferrífero, onde você tem, né, toda a produção de minério de ferro, manganês, bauxita, estanho, ouro, prata, entre outros minerais no Brasil, certo? Pessoal, eu acredito que assim a gente possa ir já tendo uma noção da importância das bacias hidrográficas brasileiras, certo? Aprendam a analisar o mapa a respeito delas. Qualquer questão que caia a respeito, você vai ter ali um enunciado te explicando, ou o próprio mapa a respeito das bacias hidrográficas, o que vai facilitar muito a sua análise, certo? Uma coisa importante a respeito da bacia do São Francisco é a sua transposição, né? A transposição do Rio São Francisco
tem levado água, tá? A regiões do sertão nordestino que antes sofriam demais com a falta d'água, né? Então esses dois eixos aí que interligaram, né, o Rio Paraíba, né, o Rio Apodi, entre outros açudes daquela região ali do sertão nordestino, estão tendo hoje a possibilidade de ter água, né? Detalhe, o projeto da transposição do São Francisco é um projeto muito antigo. Dom Pedro II, no século XIX, no segundo reinado brasileiro, já tinha pensado nesse processo de fazer, né, que levar água ao sertão nordestino através das águas do São Francisco. Você pode ter impactos ambientais? Pode. Pode diminuir a água da calha do São Francisco na sua foz? Pode. Porém, todos os trechos inaugurados até agora, eles têm se saído muito bem, principalmente por conta das cheias na cabeceira das nascentes do São Francisco, que tem trazido um grande volume de água para todo o rio, né, para os lagos de Sobradinho, para o lago de Paulo Afonso, e que tem trazido aí benefício real à população do sertão nordestino. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui um recadinho, manda para mim uma mensaginha, eu teria o prazer de responder para vocês, certo? Dá um joinha pra gente aí nesse vídeo, tá? Curte a gente, se inscreve no canal e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito mais do conteúdo que eu estou preparando aqui para voltar a reativar todo esse canal. Um abraço, galera. Valeu. Espero que tenha ficado claro para vocês. Um abraço. Assim que